Bom, pessoal, ainda na questão anterior, né, só para tirar a dúvida aqui, perguntava, né, falava sobre o teórico da democracia moderna Hans Kelsen, né, e falava sobre as metáforas utilizadas no texto, uh, referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no quê, né? Bom, então o texto do juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos então diz: a cabine eleitoral é o templo das instituições americanas. Então, olha a importância que ele dá, onde cada um de nós é um sacerdote. Então, a centralidade do indivíduo aqui, a gente já respondeu anteriormente, a centralidade do indivíduo na sociedade é a resposta. Né? Essa concepção de democracia é fundamentada na centralidade do indivíduo na sociedade. Mas aqui surgiu um pequeno... Aqui já responderia a pergunta, certo? A questão. Mas aqui tem depois da vírgula, né, a cabine eleitoral é um templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, né, centralidade do indivíduo, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança. Bom, então aqui faz a referência à arca que fala na Bíblia, né, sobre a Arca dos 10 Mandamentos, onde estaria guardado os 10 Mandamentos. Então a importância que o juiz dá, né, esse juiz dá... que ele dá esse processo, né, da votação. E cada um oficia o seu próprio altar. Né? Cada um preside, cada um encaminha, né, o seu voto, como se encaminhasse um documento para as autoridades. Estamos escolhendo, né, este candidato, certo? Ele preside o seu próprio altar, ele é o sacerdote, né? É o sacerdote do próprio altar. Ele é importante, né? Isso aqui reforça esse trecho da frase: cada um de nós é um sacerdote. Né? Aqui, esse trecho aqui, cada um oficia o seu próprio altar, diz o seguinte: ele preside o próprio altar. Ele é o elemento central, né, desse processo. Bom, então, tirada a dúvida, vamos para a próxima. Dúvida minha, inclusive, né? Isso acontece, né? O professor não é mágico nem Deus, né? A gente também tem dúvidas às vezes, mas aqui já responderia tranquilamente. Bom, vamos lá. Enem PPL 2018, né? Pessoas privadas de liberdade, vocês já sabem disso. Os níveis de desigualdade construídos historicamente não se referem apenas a uma questão de mérito individual, mas à falta de condições iguais de oportunidades de acesso à educação, trabalho, saúde, moradia e lazer. As pesquisas mostram que há um grande abismo racial no Brasil. Grande abismo racial no Brasil. E as estatísticas, ao apontarem as condições de vida, emprego e escolaridade entre negros e brancos, comprovam que essa desigualdade é fruto da estrutura racista somada à exclusão social e à desigualdade socioeconômica, né, que atinge toda a população brasileira e de modo particular os negros. Bom, isso eu acho que até já sabemos, assim, né, é um assunto bem em pauta. Então, Munanga, para entender o negro no Brasil de hoje: história, realidades, problemas e caminhos. O conjunto de ações adotado pelo Estado brasileiro a partir da última década do século XX para enfrentar os problemas sociais descritos no texto resultaram Então, qual foram os conjuntos de ações sociais, no que resultaram, né? Não, na verdade, pergunta o que resultou, né, esse conjunto de ações que foi adotado pelo Estado brasileiro. O que resultou? Bom, aqui fala, então, de oportunidades de acesso, educação, trabalho, saúde, moradia e lazer. Fala de que há um grande abismo racial no Brasil, né?
em relação às condições de vida, emprego e escolaridade entre negros e brancos. Então, o conjunto de ações adotado pelo Estado brasileiro resultou no quê? Na ampliação de planos viários de urbanização, da movimentação. Fala isso no texto, da mobilidade urbana. Não fala, né? Democratização da instrução escolar pública, uma boa possibilidade, né? Fala em educação, fala em oportunidades de acesso à educação, manutenção da rede hospitalar universitária. Fala especificamente, fala de saúde, mas fala especificamente de manutenção da rede hospitalar. Não, né? Preservação dos espaços de entretenimento locais. Fala sobre isso? Não, né? Então, descentralização do Sistema Nacional de Habitação também não fala sobre esse assunto, né? Então, se esse conjunto de ações de certa forma já deu resultado, de certa forma não, já deu um bom resultado, mas tem muito a avançar ainda, está mais próximo, né, da democratização da instrução escolar pública, certo? Certo, beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima, né? A elaboração da lei número 11.340/06, Lei Maria da Penha, acho que todo mundo já ouviu falar, partiu em grande medida de uma perspectiva crítica aos resultados obtidos pela criação dos juizados especiais criminais, direcionada à banalização do conflito de gênero, observada na prática corriqueira da aplicação de medidas alternativas correspondentes ao pagamento de cestas básicas pelos acusados. Então, o que acontecia? Antes da Lei Maria da Penha, né, havia esses juizados especiais criminais que acabavam não dando muito resultado, né? Então, o marido batia da mulher, fazia alguma violência contra ela e ele pagava ali uma cesta básica, certo? E estava tudo certo, Então, no contexto descrito, a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua atuação como provedora do lar. É disso que a gente está falando, né? Para quem sabe uma linha da Lei Maria da Penha, sabe que é em relação à violência da mulher cometida pelos homens em relação às mulheres dentro do relacionamento, dentro de uma casa, né? De algum parente, né? Ou um marido. Então a lei citada pode alterar a situação da mulher ao proporcionar sua atuação como provedor do lar? Não. Inserção no mercado de trabalho também não é sobre isso. Presença em instituições policiais? Não. Proteção contra ações de violência, isto. Participação enquanto gestora pública, né? Proteção contra ações de violência, é isso que a lei passou a tornar mais sério, então mais efetiva a proteção da mulher contra ações de violência depois desta lei. Beleza? Então, vamos para a próxima. A grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão dos tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a implementação de políticas públicas.
O governo, além de negociar seu plano político com o parlamento, teve que se preocupar em não infringir a Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a participação do judiciário nos processos decisórios. O texto, uma revista de sociologia política, né? O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica do funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro teve como consequência. Então, o que esse texto está falando? Ele fala assim, tem os três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, certo? Só que, de uns tempos para cá, né, a gente vai falar ainda sobre as funções dos poderes, né, mas questões tanto do executivo quanto do Congresso passaram a ser resolvidas em tribunais judiciários, né? Porque o que acontece, né? Algumas das ações governamentais passaram a ser contestadas. E aí as pessoas entram no Supremo, dependendo do tipo de ação, né, entram para contestar aquela política ou aquela lei criada no legislativo ou aquela política do executivo que não está sendo efetiva ou aquela lei criada no executivo que não é constitucional. Então o poder judiciário, né, além de fiscalizar, assim, ele está sendo acionado para resolver essas demandas. Vou dar um exemplo. Agora, no governo Bolsonaro, por ocorrência da Covid-19, os congressistas de alguns partidos entraram pedindo, contestando as medidas sanitaristas que o governo Bolsonaro implementou ou deixou de implementar, né? Implementou que não estava em consonância com a ciência mundial, né? Com o consenso dos cientistas mundiais. Então, tem sempre um cientista que não concorda? Tem, mas tem instituições, né, a nível mundial que determinam qual tipo de tratamento a ser feito, né? Então, alguns congressistas de alguns partidos entraram, né, contestando essas medidas sanitaristas que seriam insuficientes, né, para conter a Covid-19. O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica do funcionamento dos estados contemporâneos, que no caso brasileiro teve como consequência o quê? Como é que foi isso, né? Lá na maioria dos países ocidentais democráticos tem um tribunal constitucional. Então, como é que foi no Brasil? Qual é a consequência, né? A mudança na dinâmica do funcionamento teve como consequência o quê? A adoção de eleições para a alta magistratura, né? Então a gente agora, por causa disso, vamos eleger os juízes? Não parece. Alguém já viu eleições aqui? Nos Estados Unidos sim, né? Nos Estados Unidos tem eleições para a magistratura, mas aqui não. Diminuição das tensões entre os entes federativos, pelo contrário, aumentou as tensões, né, entre os entes federativos, já que tem um pressuposto de harmonia entre os entes federativos, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tem uma certa harmonia no sentido, harmonia não no sentido assim de tá tudo em paz, né, mas harmonia no sentido de que cada um freia o outro ente, né, na ideia de pesos e contrapesos. Acho que não sei se eu dei essa aula para vocês, né, na ideia de que nenhum ente federativo, nenhum
nenhum poder, né? Nenhum poder, um poder tem que ser maior que o outro. O executivo não pode ter mais poder e não pode interferir excessivamente no judiciário e nem no legislativo, nem no executivo, vice-versa, um interferir no outro, eles têm limitações do que eles podem fazer. Então cresceu o poder, de certa forma, do judiciário porque ele acaba impedindo. E aí tem uma discussão, né? Porque ao mesmo tempo que o Congresso às vezes ultrapassa, né, certas questões e o Executivo não toma as decisões suficientes para que os aspectos, né, no caso da Covid-19, sejam diminuir os efeitos dela, não tomou as decisões suficientes, entra o judiciário. Então há muita discussão sobre os limites de cada poder. Mas então aumentou as tensões entre os entes federativos. Suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos, está aí, né? Não suspendeu o princípio geral, né? O princípio geral dos freios e contrapesos existem, né? Que é isso, de um frear o outro no seu alcance de poder. Assim, não suspendeu, apenas tem um certo crescimento do poder judiciário. Né? Eles são equilibrados na teoria também, né, gente? Na teoria, a gente sabe que sempre tem um com mais alcance que o outro. Judicialização das questões próprias da esfera legislativa. É isso, né? Então tem questões, tem leis que são propostas, né? Porque você sabe, o legislativo cria as leis, né? O executivo executa as leis, é uma bem tosca, básica de mim. Depois eu vou explicar melhor para vocês, mas né? Executa as leis e o judiciário fiscaliza e tal, etc. E aplica, né? Então há uma judicialização então dessas questões próprias da esfera legislativa, né? Quando os congressistas, os deputados, quando eu falo congressista, é deputado e senador, quando eles criam algum tipo de lei que ultrapassa a Constituinte, né? E alguém chama o judiciário para dizer, olha, está errado, né? Há essa judicialização, ao chamado à lei, né? aos juízes. Então, é isso. Ui, eu tô mal aqui de escrita, né? Mas vamos lá. E profissionalização do quadro funcionário não tem nada a ver com isso, tá? Beleza? É isso. Vamos mais uma. Né? Deixa eu ver, mais uma. Não vou mais uma. Vou deixar para a próxima. Beleza? Voltaremos.